Me chamo Jaciara Bernardino Nascimento, sou filha da Dona Teresa e do Seu Jailson, dois pretos batalhadores que me ensinaram muita coisa na minha vida. Tenho 26 anos, desde pequena estudei em período integral na escola, desde os 3 anos de idade, e foi nessa escola que eu me deparei de frente com a arte. Desde as minhas atividades, né, no período da manhã ou da tarde, com outras atividades que era a dança, que era os esportes e tal. E aí nessa escola eu comecei a fazer balé, assim como mais 10 crianças pretas que não tinham balé na sua vida, que não presenciaram balé na sua vida, que não assistiam nada sobre balé. E aí foi um desafio, né, porque pensa, mulheres pretas com corpinho nada propício para o balé, entrando numa modalidade que exige muito do corpo, né? E aí comecei a fazer balé com 8 anos, parei quando eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. E aí entrei no esporte porque eu me frustrei com balé, porque não via um corpo que me representasse, não via apresentações que tinham mulheres pretas dançando, né? Então isso pra mim era muito desafiador. Mas todas as minhas amigas fazendo balé, mas a gente não se via. Até mesmo na questão de apresentação também, nas escolas, assim, nos lugares quando a gente dançava fora, todo mundo ficava olhando muito. Então quando eu falava, eu faço balé, as pessoas ficavam, nossa, mas você faz balé, né? É até assim, assustador isso. E aí, depois do balé eu comecei a fazer jazz, foi quando eu desisti do balé um pouquinho. Entrei no jazz, que eu falei, gente, balé não dá pra mim, é uma coisa dolorida, dói, machuca, meu corpo não é pra isso, não me vejo pra isso. E aí comecei a fazer o jazz e resolvi voltar pro balé. Então comecei a fazer jazz, balé, dança contemporânea e dança afro. Então meu corpo ficava muito grande e quando eu ia pro balé ele tinha que diminuir, assim. E aí foi nessa luta durante muito tempo, dançando, porque eu não queria parar de dançar. Eu não tinha vontade de parar de dançar, assim, em momento algum da minha vida. E aí nesse processo eu comecei a fazer o jazz com 15 anos e tô até hoje, assim, dançando. Hoje danço livremente na minha casa, assim, dou aulas, assim, mas foi um processo bem difícil pra mim o balé. Em 2017, fui chamada pra dar aula num projeto que eu fazia aula. E aí o dono do projeto me chamou e me deu essa proposta pra eu poder dar aulas. E eu fiquei muito assustada, porque eu falei, gente, mas eu não sei dar aula, só sei fazer, né? Como é que eu vou ensinar pras pessoas? E ele me encorajou e falou, não, você super vai se adaptar, você é muito tranquila, você consegue passar muito bem as coisas. E aí eu comecei a me dedicar mais nas aulas que eu fazia para eu poder aplicar mais nas minhas aulas. E foi quando eu comecei com as aulas de ritmos, que eram para mulheres adultas que iam para o projeto para fazer aula, como uma válvula de escape para sair dessa vida de correria, né? De dona de casa, de mãe que trabalha fora, que tem que dar conta do filho, do marido, de tudo. E aí as mulheres iam, a gente fazia toda uma preparação corporal antes para elas poderem se relaxar, fazer alongamento, a gente dava algumas risadas exatamente para elas poderem ficarem tranquilas nas aulas, né? Porque pensa, uma mulher mais velha ir para uma sala de aula com outras mulheres e ter que rebolar, ter que se soltar, ter que relaxar, é um processo, assim. E aí depois disso a gente começa com um processo de alongamento de músicas lentas, que é para o corpo já ir aquecendo e já recebendo todo o impacto que vai vir durante a aula. E as minhas aulas eram sempre voltado para o processo da mulher se ver como uma mulher maravilhosa. Não é porque já é mãe de família, não é porque é dona de casa que não pode mais rebolar, que não pode dançar. Sabe? Tirar um pouco dessa visão de que rebolar e dançar é o fim do mundo, é explícito, né? É uma coisa chamativa para homens e para outras mulheres e não é. A minha visão de aula era exatamente sobre essa, assim, de tirar desse campo de sexualidade que as pessoas levam para um campo de liberdade, sabe? Porque mexer essa área aqui é uma coisa que, ó, deixa a gente assim tranquilo, maravilhoso, mas o corpo inteiro, você sai relaxado da aula. E aí comecei a dar aula de ritmos, que assim, vai do axé, do funk, do sertanejo, do forró, tudo permeia por todas as áreas, exatamente para atender todo mundo, para quem ninguém acha que vai só dançar funk, vai só dançar axé. E aí, no meio desse processo, foi quando me deparei com as aulas de balé também. Fui chamada para poder ser professora de balé. Então pensa, eu que sofri tanto no balé, agora eu ia dar aula de balé. E aí, pra mim, foi um divisor de águas, porque eu tinha alunas pretas que se viam em mim. Foi uma coisa completamente diferente pra mim. Eu não tinha uma professora preta pra me dar aula. E aí aquilo me encorajava muito, assim. Quando as minhas alunas iam, falavam, tia Jace, mas você dança balé, você vai dançar balé. Eu falei, é isso mesmo, não são só corpos brancos,
né, que preenche esse espaço. Nós também vamos preencher esse espaço. Então, meu campo de alunas, assim, pretas foi só aumentando, só aumentando. Crianças que iam e me procuravam assim, tia, as mães mesmo procuraram, tia, mas não consigo fazer um coque no cabelo da minha filha, né? Então tá, a gente prende, faz um afro-puff maravilhoso, tá linda, tá pronto. E aí foi isso, assim, permeio pelo ritmos e pelo balé, ritmos e balé, ritmos e balé. Eu nasci e cresci num bairro carente, né? Onde a criminalidade estava sempre exposta o tempo inteiro, estava muito assim, de mão beijada para todo mundo. E esse processo de começar a estudar a partir dos 3 anos o dia inteiro, integralmente, assim, foi, pra mim, eu acho que uma salvação, né? E me deparar com a arte, ver que eu precisava dançar, que eu gostava de dançar e que isso me deixava livre da criminalidade que existia no meu bairro. A arte, ela me mostrou que eu não precisava ficar horas e horas em esquina conversando, que eu não precisava mexer com coisa errada, sabe? O meu tempo era ocupado para isso. A arte me ocupava tanto, às vezes eu não estava nem dançando, mas eu estava com tanta vontade de dançar que eu juntava com as amigas e a gente dançava em casa, sabe? Fim de semana a gente gostava de sair para dançar. Então a arte, assim, me salvou os meus irmãos, salvou uma galera da minha comunidade que estuda, assim, acho que todas as crianças da minha comunidade estudaram nessa escola. E assim, todas passaram por esse processo. Da dança não teve nenhuma criança, assim, eu acho, que eu conheça, da minha geração, que não passou pela dança e pelo esporte, né? Algumas encontraram caminhos diferentes, infelizmente, mas grande maioria, assim, a arte nos salvou e nos salva até hoje, assim como me faz salvar outras crianças também, né? Porque eu vejo o quanto elas ficam interessadas quando existe uma dança na comunidade, quando existe um esporte no seu bairro, né? Como é gratificante você ver que a criança prefere estar com você ali fazendo aula do que estar com o tempo ocioso fazendo outra coisa. Eu moro numa cidade onde a maioria da população é preta e às vezes é até cansativo a gente defender tanto uma coisa porque não nos vemos representados, assim, né? Até é um absurdo, chega a ser um absurdo isso. Mas eu defendo a minha arte, defendo o que eu faço, assim como outros artistas que eu conheço também defendem com unhas e dentes o que a gente faz aqui na cidade. E assim, eu vejo que quanto maior essa defesa, nós estamos espalhados em vários bairros, em vários pontos, né? 1, 2, 3, várias comunidades. E aí essa defesa eu acho que começa a partir do momento que você se propõe a pegar um grupo específico, né, para ensinar, para mostrar, para dizer que pode fazer. E assim, eu desejo muito, do fundo do meu coração, assim, muito, muito, eu acredito muito nisso, que as crianças dessa geração nova que vem, né, que se encaixa no meu padrão de criança preta, periférica, pobre, que luta, né, que não tem uma vida fácil, que não tem uma estabilidade familiar tão firme assim, que às vezes a gente também tem isso, depara com isso, graças a Deus eu tive, mas tem várias crianças que não têm um pai e uma mãe presentes, né? Mas eu acredito que a minha arte que eu defendo, que eu levo, assim como os outros artistas, ela precisa expandir pela cidade, porque essas pessoas precisam entender que nossa rede de apoio, né, ela é muito grande. Não é porque acontece uma aula num bairro específico que não pode atingir o outro bairro, sabe? A nossa rede de apoio, ela só cresce, ela só aumenta. Não só com os professores, mas assim com os alunos também, sabe? Eu tenho alunos que fazem aula que são ponto de apoio para amigos que não podem fazer aula, que não tem esse tempo livre para fazer aula, sabe? Aí vai para casa do amigo e ensina. Eu tive alunos assim, que ensina tudo que eu passo e fala, não, outro dia você vai na aula, então da tia Jace, e aí você já vai estar sabendo a coreografia, já vai estar dançando, não vai precisar ficar parada. Então assim, devia ser muito mais valorizada essa arte aqui na cidade, assim como em outros lugares, mas aqui principalmente, ela precisa ser defendida não só por nós, mas por todo mundo que assiste, por todo mundo que gosta, por todo mundo que vê. Porque às vezes você só tá ali vendo rapidinho, mas tipo, você não se propõe a saber o que é, você não se propõe a saber de onde veio, para onde aquelas pessoas estão indo, você não se preocupa. E aí, eu acho que a partir do momento que as pessoas passarem a reconhecer que a arte, ela precisa do seu lugar, ela precisa ter, como é que eu posso dizer? Ela precisa ter sua valorização extrema para as pessoas perceberem que, gente, não é só lazer, não é só para
fazer as pessoas interagirem e ficarem felizes. Não é. Não é só isso, não é só sobre fazer as pessoas sorrirem. É fazer as pessoas se conhecerem, se conectarem com as outras. É fazer as pessoas reconhecerem no outro as suas falhas, porque tem muito disso também. Né? A gente se propõe a dançar na frente de outras pessoas, a se expor para outras pessoas. É se vulnerabilizar muito, se deixar sentir muito, assim. Então acho que é isso, acho que a partir do momento que a gente reconhecer o poder que tem a dança, a música, tudo, acho que isso vai fluir de forma maravilhosa, perfeita, assim. Que eu sonho e que outras pessoas sonham também. Então, me chamo Jaciara Bernardino Nascimento, sou professora de ritmos hoje, numa comunidade carente. E essa é a minha arte de viver. É fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas se soltarem, fazer as pessoas sentirem a música, porque a gente precisa sentir lá dentro para poder dançar verdadeiramente e se entregar por inteiro.